E aí, provavelmente você já se pegou pensando que gostaria de ter mais pessoas por perto, que você gostaria de ter mais amigos, mas ao mesmo tempo você gosta de estar sozinho e você gosta de ter o seu espaço sem precisar explicar nada pra ninguém, só viver no teu mundinho. Isso é muito comum em pessoas introspectivas, pessoas que refletem muito sobre as coisas que acontecem ao seu redor. É como se essas pessoas possuíssem um mundo completo dentro da cabeça. Então não seria uma prioridade dessas pessoas de ter que ficar se comunicando com as outras pessoas. Totalmente diferente de indivíduos extrovertidos, em que eles sentem a necessidade de falar, de se comunicar, porque dessa forma eles conseguem até organizar melhor as suas ideias. Eu lembro de uma das primeiras pessoas que eu atendi na vida. Ela dizia estar com problemas para conseguir se conectar, de fazer relações importantes e ter mais amigos. Mas aí, enquanto a gente ia conversando, ela também falava que gostava do próprio espaço, ela gostava da bolha que ela tinha construído, como se ela só se sentisse confortável com ela mesma. Ela não tinha um desejo genuíno de ter outras pessoas por perto. No dia a gente nem chegou a tocar nesse ponto, se realmente era apenas um desejo dela, algo que ela idealizava no sentido dela achar que ter mais amigos iria fazer com que ela fosse alguém melhor, ou se ela realmente via a necessidade de se expandir para o mundo e deixar com que as pessoas entrassem naquela dita bolha que ela tinha falado. E esse é o ponto que eu quero chegar aqui. Precisamos tomar cuidado com os muros que a gente ergue tentando proteger o eu. Não é porque necessariamente você é introspectivo que você deveria se isolar das pessoas. Não é porque você gosta de estar sozinho que você deveria excluir toda a possibilidade de interação com os outros, porque vai chegar em um momento da sua vida que você vai desejar ter essa interação. Algo interessante para a gente refletir é que quando se é criança, a gente está rodeado de pessoas, ou seja, fazer amizades é algo muito fácil. Na escola, principalmente, é algo muito comum. Por motivos simples, você acaba engajando uma amizade que vai durar por um longo período. A adolescência, que apesar de ter as suas particularidades, todo mundo está passando meio que por um mesmo período que você. Então, existem ainda os grupinhos, as ditas panelinhas, onde as pessoas conseguem se comunicar e ser quem elas são e até se inspirar na forma de outras pessoas de agirem. Mas quando você chega na fase adulta, você começa a notar um afastamento gradual das pessoas, em que as pessoas começam a focar mais em desenvolver a sua vida só, como o trabalho, as tarefas de casa, a sua vida amorosa, tudo vai encaminhando para um núcleo. Então, essas partes que antes eram amigos, mas nem tanto, acabam se afastando completamente. É como se a vida adulta não te desse espaço para você arriscar ter amizades que não for úteis para a sua vida, úteis para conseguir um objetivo, aquele objetivo específico que está sendo demandado de você. E isso para pessoas que são introspectivas, um pouco mais fechadas, é um pesadelo. Pois, além do movimento normal da vida, de você ficar cada vez mais só, cada vez com menos relações, você tem a dificuldade de conseguir se abrir para pessoas diferentes, pessoas que estão no mesmo movimento de cada vez ficar mais sozinhas. E é aí que aquela solidão boa, a tal solitude, começa a virar outra coisa, algo que começa a incomodar. Vira uma solidão, em que você começa a desejar ter pessoas por perto, que você começa a querer falar sobre coisas da vida simples, como você falava antigamente quando era mais novo. Mas todo mundo está muito ocupado com a própria vida. Ou você acha que está. A verdade é que, se você ainda está aqui ouvindo toda essa reflexão, e está se identificando, significa que existem mais pessoas que pensam da mesma forma. Significa que, apesar de toda a rotina, de todas as dificuldades da vida adulta, existem pessoas que querem se aproximar de outras pessoas. E aqui é onde a gente vai seguir. Eu espero que você preste muita atenção. Pessoas que não criam um ambiente certo para gerar uma relação. Pessoas que viveram a vida toda na casca de ser uma pessoa introspectiva, mas que nunca deu a oportunidade do outro entrar na sua vida. Tipo, passou a vida toda tendo várias oportunidades, porque o mundo naturalmente dava essas oportunidades, e agora que a vida adulta chega, que você tem que correr atrás disso, que você precisa se esforçar, se dedicar às outras pessoas, você não consegue mais. Por muito tempo eu vivi dessa forma. Por muito tempo eu achei que apenas a minha companhia bastava, que
Eu era uma pessoa que me desenvolvia muito melhor enquanto eu estava sozinho. Só que aí eu notei o quanto isso estava me fazendo mal, o quanto isso estava acabando com as minhas habilidades sociais, vamos dizer assim. E só quando eu comecei a notar que a minha personalidade introspectiva estava começando a virar uma timidez que estava afetando a forma como eu me relacionava com as outras pessoas, foi que eu notei que eu estava com problemas. Eu queria ser mais interessante para as pessoas, eu queria que as pessoas se interessassem por mim de qualquer forma. Eu queria ser uma pessoa irresistível como a gente parece ser quando é adolescente, que as pessoas tentam interagir com a gente, mesmo não fazendo nada demais, mesmo não sendo ninguém. Mas a vida adulta não é assim, as pessoas estão vivendo as próprias vidas e não tem tempo para você. E então eu saquei que não adianta você querer ser interessante para as outras pessoas se você, primeiro, não se interessa por elas. É necessário ter um interesse genuíno pelas pessoas para você conseguir dar o primeiro passo nas relações. Às vezes, apenas um bom dia, como é que está, já começa um relacionamento, já começa uma amizade. E o pior é que a gente meio que esquece que a vida é simples assim. Na infância era simples assim. Emprestar uma borracha já era uma desculpa para puxar um assunto. E é interessante porque quando a gente cresce, como a gente começa a querer tirar vantagem de tudo, ter utilidade de tudo, esses simples atos do cotidiano, essas amizades que ainda não são amizades, são apenas uma comunicação comum, perdem o valor. Ou seja, para que eu vou fazer isso se eu não vou ter nada em troca? Só que a gente só vai ter algo em troca se a gente se disponibilizar para ter algo. A gente precisa pagar primeiro para receber depois. É a lógica dos investimentos. Então, da próxima vez que você achar que tá muito sozinho, que tá precisando de mais amigos, pare e pensa o que exatamente você está fazendo para mudar esse cenário. Você está se interessando pelas pessoas, você está dando o primeiro passo, você está dando um bom dia, como é que está?